Beleza, começa em ponto. Bom, então, na aula passada, eu me lembro que o resultado final foi que nós trabalhamos, né, obtivemos, a partir da formulação tradicional de Einstein, mas colhada no formalismo de primeira ordem. A gente trabalhou, né, quer dizer, a gente trabalhou com a nossa ação. Nós trabalhamos com essa ação aqui, né, assim. Que é a tradicional ação de Einstein-Hilbert, né, que é o tradicional formalismo métrico, raiz de menos g é. Só que nós trabalhamos na formulação de primeira ordem. Então, para nós aqui, nós trabalhamos com a Filbay, fizemos variação em relação a Filbay, ou fizemos variação, no caso, em relação ao inverso da Filbay, foi mais conveniente, e fizemos variação em relação à conexão de espin. Daqui dessas equações, saíram as equações de Einstein, né? Então saiu R em A. No vácuo, né? Então é zero. E dessa equação aqui, o resultado final, nós tiramos torção. Então foram os resultados da formulação. Foram os resultados da nossa formulação de primeira ordem do Einstein, né? Então, eu tinha falado com vocês, nós vamos agora começar a ver a questão, a relação entre termos e torção. Isso? Então a gente pensou o seguinte, vamos supor, para assim, a fim de fazer uma coisa um pouquinho mais completa, vamos supor que a gente tenha também o acoplamento, tenha também o ferro seja carregado e a gente já introduza a interação eletromagnética. Então vamos dizer que a nossa situação, vamos ver o exemplo de estudo agora, né? Eu me lembro também que na aula passada, eu acho que eu até deixei, eu trabalhei com vocês, mas a gente encaminhou essa discussão aqui, né, que era pegar a torção, algo desse tipo assim, né? Lembrando que a torção podia ser escrita assim, a gente pensou, esse índice aqui, essa parte de índice aqui é simétrico. Então a gente viu que a gente tinha representação 1, 0, mais a representação 0, 1, é a representação do primeiro par de índices. E fizemos um produto tensorial com a representação meio, meio, né? Então, lembro que isso aqui dava meio, 3 meios, isso aqui dava meio. Então, dava 3 meios, meio, mais meio, meio. Depois, nós fizemos esse pedaço aqui. Era meio, meio, ou meio, 3 meios. Só para relembrar aqui. Então, a gente fez isso aqui. Então, essa representação aqui é 6 vezes 4, 24, né? Então aqui nós temos 3 mais 3, 6, 6 vezes 4, 24, né? Então aqui é 4 vezes 3, 12, não é isso? Aqui é 2J mais 1, 2, né? Aqui é 4 vezes 2, 8. Aqui é 4, aqui é 4 e aqui é 8. Então dá 16, 20, 24, tá certo. Então, nós temos visto, dentro dessa representação existem dois vetores. Então essa técnica é sempre boa, porque ela ajuda a gente a ver, já não podia. Ela ajuda a gente a ver quais são os espinhos mais baixos que estão no campo que a gente está estudando com aquelas simetrias. E aí, claro, essas componentes que sobrarem aqui, vão sobrar 16 componentes. Então a gente sabe, tem um vetor, tem outro vetor e tem um objeto com 16 componentes. Então a gente viu que a gente podia decompor esse objeto aqui em algo desse tipo. E, Mi capa, com as mesmas propriedades de antissimetria. Aí nós tínhamos a chance aqui, que temos um vetor, então o vetor que eu posso escrever aqui seria alguma coisa do tipo eta mi capa, essa parte simétrica, né? Um vetor aqui que eu posso chamar de, sei lá, de xmi, menos eta mi capa xmi. E depois, o outro vetor, a gente normalizou assim, epsilon mi capa lambda, y lambda. E aí a gente viu que, se nós tirarmos, né? Então aqui eu tenho 4 componentes. Aqui eu tenho 4 componentes. Aqui eu tenho 24. Mas eu tenho que reduzir 16. Então a gente fez o seguinte, a gente pegava aqui epsilon, i,
Então a gente pegou. Primeiro, esse tensor aqui tem traço zero. Ele tem dois traços. Podia fazer o traço desse com esse ou desse com esse. Mas devido à antissimetria, um só traço é independente. Então a gente pegou aqui o T, Mi é igual a zero. Então isso me reduz 4 componentes. Eu tenho 4 equações independentes. Então fica 24 menos 4. Depois a gente põe que epsilon, mi, kappa, lambda, T, mi, kappa, igual a zero. Me dá mais 4 equações independentes. Então eu tenho 8 vínculos em cima do primeiro tensor. Então fica 24 menos 8 dá 16. Então essas duas componentes aqui, elas estão aqui. Então esse tensor aqui, né, ele está nessa representação aqui. Meio 3 meios mais 3 meios meio. Esse tensor aqui está nessa representação, por exemplo, e esse aqui está nessa representação. E aí a gente vai pagar aqui, que a gente via qual era o sentido desses vetores aí. Então, se a gente agora faz, tira um traço desse tensor, vamos dizer que a gente contraia Mi com K. Então, Mi com K, aqui dá zero, porque a gente impôs essa condição. Quando eu contrair Mi com K, aqui dá zero também. Então, quando eu contrair Mi com K, aqui dá 4, x Mi, e aqui Mi com K, aqui vai ficar, vou contrair Mi com K, é isso mesmo, né? Então, isso aqui vai produzir aqui um x, vai produzir um delta, e vai ficar menos x. Então, isso aqui daria 3x. Então, é normal a gente colocar aqui um terço, porque aí a gente mostra que, na verdade, esse vetor aqui, quer dizer, o vetor xmi, nada mais é do que o traço de t, o vetor xmi nada mais é do que o traço de t, mi. Então, esse tensor aqui, esse vetor aqui acaba sendo o traço independente desse tensor. E aí agora a gente contrai esse objeto aqui com T, Mi, Kappa, lambda. Então vamos ter epsilon, Mi, Kappa, lambda, T, Mi, Kappa. Então, na verdade, a gente está tirando, dentro do fator aqui, um sexto, né? Condição diferente fatorial, estou tirando, na verdade, praticamente o dual desse tensor. Então, essa combinação aqui dá zero também. Essa combinação aqui também dá zero, porque isso aqui vai dar epsilon, esse Mi kappa aqui vai contrair esse índice com esse, e esse Mi kappa vai contrair esse índice com esse. Então, esse epsilon contraído aqui dá zero, e aí aqui eu tenho epsilon Mi kappa, isso aqui dá menos um sexto, né? Isso aqui dá menos 6, e vai sobrar um epsilon Mi, epsilon lambda, né? É isso aqui. Então aqui a gente coloca, que é normal a gente colocar um menos um sexto, e aí a gente tira aqui esse y aqui, né? Então se a gente colocar aqui essa contração com essa contração, então isso aqui está dando para nós y lambda. Então, na verdade, esse tensor, esse vetor, a menos de um fator aqui, está medindo o dual desse cara, quer dizer, o dual do T, vamos dizer assim, T tio lambda, é um sexto de epsilon Mi kappa lambda T Mi kappa. Então, esse é o dual. Então, a diferença aqui é um fator 6, quer dizer, esse y aqui seria 6 vezes o dual, né? Mas, de qualquer maneira, então, o que a gente está dizendo aqui, esse objeto aqui está ligado ao dual, esse objeto está ligado ao traço, e esse objeto é o verdadeiro tensor, né? É a verdadeira componente puramente irredutível, quer dizer, é a componente que teria o spin mais alto, tem o spin 2, porque aqui, nessa representação, 3 meios meio, né? 3 e 1, 4 por 2, então a gente tem spin 2, e 3 meios menos meio, então a gente tem spin 2, e 3 menos 1, 2 por 2, então a gente tem spin 2 e 1 aqui, né? Mas são os mesmos modos que estão nesses dois campos, estão aqui. Aqui é o spin 1 puro, irredutível e irredutível. Então, só para lembrar, a gente vai adotar essa prescrição aqui para decompor a torção, quando a gente precisar decompor a torção. É a decomposição e representações irredutíveis do Leibniz. Né? Só acho que terminou isso na aula passada, eu acho, né? Então, a situação que a gente vai estudar agora, para entender um pouquinho melhor a relação entre torção e matéria, vamos supor o seguinte, vamos dizer que a gente tem um fermo, spin meio,
um Fermi normal. O princípio pode ser um Fermi de Dirac. Né? Vou pegar um Fermi aqui, índice alfa, né? Vamos dizer que esse Fermi seja carregado, então ele vai estar acoplado a um campo abeliano ali, você pode ser o campo de Maxwell. Se a gente quiser também, até introduzir alguma coisa tipo Higgs, né? Tipo um campo escalar, né? Se a gente quiser colocar alguma coisa assim. Então a gente vai propor a seguinte ação, quer dizer, então para nós, né, nós vamos estar calculando isso tudo aí com a gravitação, mas sempre dentro dessa formulação de primeira ordem, e vamos imaginar que o lagrangiano de Einstein continue sendo o mesmo, vamos continuar trabalhando com vamos supor que nós não introduzimos nenhum outro termo envolvendo nem a curvatura, né, nada de curvatura ao quadrado, int, vamos colocar o Einstein-Hilbert mesmo, raiz de menos GR, né, só para a gente ver o efeito da torção que sai desse acoplamento aqui. Então a gente está retomando a ação de Einstein-Hilbert, como a gente fez da outra vez, só que a gente fez o caso livre, puro, né? Agora vamos começar a fazer os acoplamentos. Então, vamos dizer que a gente tem Maxwell, vamos colocar aqui menos 1/4, vou botar aqui um determinante aqui, né? Porque eu botei o né? Então vamos ter aqui menos E1/4, F' F', quer dizer, Maxwell, a gente está tomando o campo de Maxwell quando o campo vetorial, né? Quer dizer, a gente está tomando o campo vetorial, a gente pode projetar, quer dizer, eu tenho a mi igual a miA a A. Então, nós vamos colocar o campo nessa representação, tomar o campo realmente na representação em coordenadas mundo, coordenadas por período. Então aqui a gente vai colocar o E está aqui, que é o raiz de menos G, e pode colocar aqui um G um G capa lambda, e aqui o F I F capa F I lá. É isso? F I capa lá. Né? Então a gente vai contrair o capa. Está fazendo a contração né? Bom, vamos colocar o Fermi. Aí agora o Fermi a gente tem que ter o cuidado de colocar filmar, quer dizer, colocar na forma flat, onde a gente tem aqui o índice espinorial está guardado aqui dentro. Aqui a gente tem o Mi, né? Aí a gente vai colocar aqui a Filmine, pode A, gama A. Refere às matrizes de Pauli, matrizes de Dirac, aos índices flat. E aqui a gente vai colocar o nosso DNI do Psi. Então, lembrando aqui que esse nosso DNI Psi é aquele que vai ter a conexão de spin, né? Esse objeto aqui a gente já tinha. Só que vamos colocar um outro DNI. Bom, esse aqui seria um acoplamento de gate, quer dizer, o nosso DNI, só para a gente organizar aqui direitinho, seria DNI mais 1/8, computador AB, computador gama A com gama B. Então esse aqui é o nosso DNI. Mas a gente está introduzindo a parte de gate também. Então vamos colocar aqui uma outra derivada, vamos chamar essa derivada aqui, sei lá, de nada assim, ou então chamar de vou botar assim um demitil, né? Só para lembrar que esse demitil, que a gente já tinha introduzido essa derivada, tínhamos introduzido essa derivada para atuar em vetores só com índices mundo, e tínhamos introduzido essa derivada que atua em vetores mistos, com índice mundo e índice flat. Então a gente tinha essas três derivadas definidas. Eu estou colocando esse tio aqui só para indicar que a derivada covariantizada de gauge. Então, para nós, essa derivada aqui, mas o que vai interessar para a parte de gravitação é a parte da conexão. Então, nós vamos ter essa parte aqui, né, como a gente já tinha colocado. E o acoplamentozinho de gauge. Vou colocar assim. E se a gente quiser, pode também colocar uma parte. Vou colocar aqui a parte escalar, vou colocar aqui mais um meio. Né? Aí vou colocar aqui a derivada covariante de gauge, vou colocar aqui o dmi
Oi, fala. Nessa derivada tio que você está definindo ali, a parte que tem, a parte referente ao acoplamento mínimo, ali já é o E de carga, né? Já é o E de carga. Boa ideia. Vamos botar aqui, tá certo. Melhor, eu já tinha feito. Ou então botar uma constante de acoplamento, G, que é mais tradicional, né? Mas aí G confunde com a métrica também, então. Tem razão. Mas tem jeito. Vamos botar aqui de carga. Obrigado. Foi bom falar isso sim. Beleza. E aí a gente pode colocar aqui a parte, vamos dizer, a parte escalar, né? Então a gente pode escrever aqui algo do tipo, como a gente fez aqui, né? G mini. E aí a derivada do escalar, ele vai colocar aqui, vamos colocar assim, um detil mi e estar dmi fi. Professor, de novo, desculpa. Na definição da derivada tem o psi ali no último termo? Não tem não. É só a derivada. Eu esqueci de botar o psi. Vou colocar o psi global. Obrigado. Você disse que fiz besteira aqui. Então, eu vou apagar isso aqui, porque a gente já sabe o que é. Só porque eu quis colocar esse tio aí, estou colocando esse tio só para marcar a diferença, porque a gente já tem tantos índices de derivada por variante aí. E aqui é a mesma coisa, só que aqui fica implícito, que como esse campo aqui é escalar, a representação, aonde apareceria o ômega mi, vai ser zero, porque os geradores do grupo de Lorentz na representação escalar são triviais. Então, fica subentendido que essa derivada aqui é só a derivada por variante de Higgs, vamos colocar assim, né? E se a gente quiser, pode introduzir aqui o potencial de Higgs, né? Já aqui, menos um E de φ. Se quiser, pode até introduzir também o acoplamento de um grau, vamos deixar assim, então a gente está colocando, só que como esse Higgs aqui ficou, se a gente colocar o acoplamento de Higgs vai ser ruim, o acoplamento de um grau, porque como eu só tenho um campo vetorial, assim, para formar o acoplamento, só tenho uma família espinorial, então se eu for formar um acoplamento de Ugal, necessariamente eu vou quebrar a simetria de Gauge, porque essas duas cargas se cancelam, sobra essa. Então, com um campo espinorial só, não dá para formar um acoplamento de Ugal com um Higgs só, né? Então a gente não quer quebrar explicitamente a simetria. Então, tá certo. Então, a gente tem que ver o que a gente quer fazer. Aí, então a gente tem vários campos que a gente vai trabalhar. Então a gente vai poder fazer, como vou fazer aqui, que vai ser necessário, trabalhar as variações, quer dizer, tirar as equações de Maxwell, né? Então, quer dizer, Maxwell, automaticamente a gente faz, né? Variando em relação a mim. Então vamos precisar fazer. Tirar. A gente faz variando em relação a psi, ou psi barrado, não vamos precisar fazer. E Klein-Gordon, a gente faz variando em relação a φ. A gente está mais interessado no setor gravitacional. Então, para nós é importante variar em relação a Filbay, ou a inversa da Filbay, se for mais conveniente, variar em relação à conexão de φ. Vamos fazer isso aqui. Então, vamos lá. Variando, então, em relação a Filbay. Então, a gente viu, quer dizer, vamos variar, vamos variar em relação a Filbay, depois a gente, se quiser, troca, vamos variar em relação a MA, quer dizer, a gente vai fazer as variações. E como nesse caso aqui, isso aqui é Filbay inversa, Filbay inversa, aqui é Filbay inversa, e esse é o determinante da Filbay, aí essa aqui é a Filbay original, vamos fazer a variação em relação a Filbay inversa, e depois a gente acerta a questão de determinantes. Então, o primeiro termo, como a gente já tinha feito, vai ficar menos 1 sobre 2 capa 2, né? Fazer essa variação. A gente já tinha discutido a questão da constante gravitacional, então a gente vai ter aqui o ΔF, e aí aqui a gente vai ter o MA, MB, RMB e AB. Vou só aqui mais rápido, porque a gente fez na aula passada. Aí quando a gente variar em relação a esse, a gente vai ter dois termos, mas aí, por mudança de índice, esses dois termos se somam, então é equivalente a botar um fator 2 e variar só o primeiro. Então a gente vai ter menos 1 sobre capa 2, um pouco disso aqui. Aí ficava o E, vou colocar assim, delta MA, e aí aqui o MB. Então a gente está variando só por enquanto a primeira parte, né? Só a parte de Einstein aqui. Depois a gente acerta os índices, só assim que está feito.
Aqui a gente vai ter variação. Então, a gente só lembrar o seguinte, essa métrica, né, GMI, ela, vamos escrever em termos da Firmine, inversa, ela é MA, MB, eta AB. Então, quer dizer, a variação da métrica, né, vai ser a variação da Firmine inversa vezes MB, vezes eta AB. Mais a outra variação. Isso, né? Então a gente pode trocar os índices aqui. Bom, todos os índices, quer dizer, todos os índices A e B estão saturados, eu posso chamar o A de B e o B de A. Certo? Então a gente aqui ganha então a gente ganha aqui NB, delta E. Só troquei o A com o B aqui, né? Então vai ficar com esse termo MA, se dá para fatorar alguma coisa aqui, né? A gente pode levantar esse índice, né? O delta, não dá um fator 2 aqui não, né? A gente tem aqui MA, MB, eta B, mas estava assim, MA, MB, eta AB também, né? Então a gente, como esse cara, os índices livres são índices livres, né? A gente não pode trocar nada, só posso trocar, então aqui eu vou NB, vamos fazer assim. Posso trocar aqui o A com B, que é simétrico, e aqui fica BA. O máximo que a gente tem é essa coisa simetrizada. Então vamos deixar assim, vai ficar. Se quiser, posso fazer assim, ó. Chamar esse cara aqui, subir esse índice aqui de A, contraindo esse A com esse A, e posso somente contrair esse índice aqui, subindo esse A. Então a gente vai colocar. Então a gente sabe quem é o delta G. Então a gente pensa na mesma coisa que é a variação do E. Variação do E. E aí fica o próprio Lagrangiano. Vamos dizer assim, o E vai variar por menos um quarto. Né? Então vamos colocar menos um quarto. Vou colocar assim F2, né? Porque como a gente só está variando esse termo aqui, a gente sabe que isso aqui na verdade está entendido dessa forma, F2. Agora sim, vamos ver os outros dois termos aqui. Menos, né? Aqui o que a gente pode fazer é ficar menos E sobre 4, menos E sobre 4, e aí a variação. Pode falar. Você não consegue escrever a métrica em termos da Firmine? Posso escrever em função da. Para nós, eu estou achando mais interessante, porque como esse termo aqui está todo em função da inversa da Firmine, isso aqui é fácil a gente fazer, quer dizer, o determinante, né? Vou colocar aqui, só que isso aqui é o determinante da Firmine, não da inversa da Firmine, é isso aqui. Então, esse determinante aqui, vamos pensar assim, a gente tinha feito isso aqui mais ou menos, eu vou pegar uma matriz, o determinante de uma matriz, né? A gente pegar o determinante da matriz. O determinante da matriz vamos dizer, a gente pode expandir os elementos e seus cofatores, né? Então, isso aqui é o cofator de M e J. Então, se eu quiser fazer a variação do determinante em relação a um elemento fixo, né? Eu vou variar esse objeto. Como esse objeto nunca está no cofator, porque ele exclui, então aqui vai ficar o próprio cofator de MJ. Mas o cofator de MJ, a gente sabe da relação do determinante. O determinante da matriz, né? Sabe da relação da inversa. M é menos 1 e J é o cofator de MJI sobre o determinante de M. Então a gente pode substituir o cofator de MJI por M é menos 1 e J. Quer dizer, o cofator de MJ por M é menos 1 JI. Vezes, né, M é menos 1 JI, vezes o determinante de M. A gente está usando essa expressão aqui. Então, vamos ver, a variação do determinante. Eu posso escrever como sendo a variação de elemento de matriz, né? Então, aqui a gente está... e aqui, então, eu posso escrever isso aqui assim. A variação do E, né? Eu posso aqui fazer o seguinte, como MJ vezes MJI dá identidade, então eu posso jogar, o produto é 1, então o delta desse vezes esse, mais esse vezes o delta desse, dá 0. Então eu posso botar esse fator menos aqui e expressar a variação do determinante em função dos elementos inversos. Então o que ele está dizendo isso aqui é o seguinte, a variação da Firmine, o determinante da Firmine mesmo, vai ser menos os elementos da Firmine, vamos dizer assim, MA, e aqui delta MA
que vezes o determinante de n. Então, a gente não precisa se preocupar. A gente pode deixar tudo, porque fica mais fácil, porque eu já tenho inverso da Filbart em tudo. Então eu posso sempre escrever a variação do determinante, né? Eu posso escrever em função as variações dos elementos de matriz, diretos, ou então em função dos elementos da inversa. Tá? Então, isso eu acho que eu estou deixando aqui, nós já podemos reservar isso aqui. Tá? Então, só vou guardar aqui para eu não esquecer. Então, eu fui por aqui menos E, LA, vou chamar aqui já tem LA, vou chamar aqui kappa C, delta E, kappa C. Então, vou deixar aqui para a gente. Então, nós estávamos aqui. Nós estávamos fazendo essa. Então, para nós, como está tudo em função do inverso, vamos deixar assim. Então, esse delta Gemini ficou assim, né? Ficou tudo. Menos E sobre 4, ficou assim. Delta é Mi A vezes é Mi A. Contrário, né? Delta é Mi A embaixo, é Mi A em cima. Mais MA delta MA. Tá, isso aqui ainda vezes o G de lambda. E a capa lambda. Eu queria só depois chamar a atenção de uma coisa que eu já tinha deixado assim como vocês para pensarem como tarefa, mas a gente já vai ver de novo. Menos E sobre 4 de novo. Agora aqui é Gmi kappa, né? Aquele segundo termo entre parênteses tem um encerrado. Aonde? Esse O aqui? A. O segundo termo. Ah, tá certo. É errado sim. Peraí. Os índices são LA em cima do LA embaixo, né? Tá legal, obrigado. Errado sim. Agora o outro cara, né? Esse aqui. Então a gente vai ter esse cara aqui, vai ser a mesma coisa. Só que a gente vai estar chamando capa lambda, né? Então vai ser a mesma estrutura aqui. Cara. Delta, a gente já está aqui com, já tem A nesse termo, vamos chamar aqui delta. G limite. O outro índice Mi lambda. Então vamos ver. Delta Mi B vezes lambda B. Tem esse processinho aqui, mas estou botando para não evitar isso repetido, né? E aqui Mi, aqui vai ficar Mi B, delta, lambda, Mi kappa, Mi lambda B. Certo, né? Mi lambda, BB, Mi lambda, BB. E aqui é Mi, kappa lambda. Antes de passar, vamos ver se aqui a gente pode, eu acho que pode, que é ter alguma propriedade de simetria, como esses índices Mi estão todos somados, né? Mi, kappa lambda estão todos somados, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse termo aqui, vamos trocar Mi por Mi. Né? Oi. No termo anterior, aquele G era para ser G kappa lambda, não Aqui? G mi lambda. Vai me corrigindo que eu estou dormindo mesmo. Deixa eu ver onde é que eu errei. Aqui, né? É Mi lambda, né? É isso que você diz? É mi. Eu fiz isso, né? Gmi kappa, né? Porque eu botei Gemini, né? Eu tinha que ter variado Gmi kappa, perdão. Que é Gmi kappa, que é Mi kappa. Que eu tenho, que eu fiz aqui, eu fiz a regrinha aqui com Gmi, mas na verdade aqui é Gmi kappa. Então no lugar do Mi eu tenho que colocar kappa. Quer dizer, é isso aqui que eu tenho, Gmi kappa. Gmi kappa. Gmi kappa. É isso que eu tenho que colocar lá. Então vai ficar MA é kappa. MA delta é kappa. Ah, obrigado, estava errado sim. Então ficou Mi kappa, Mi lambda. E aqui ficou Mi kappa, Mi lambda. Acho que agora está certo, né? Google, você que é mestre também, descobriu o jogo dos 7 erros.
Tá certo? Foi de dia. Vamos fazer o seguinte. Vamos trocar nessa expressão os índices saturados, que devia estar saturado, mas mi, ni, kappa, lambda, estão saturados também. Vamos fazer o seguinte, vamos trocar, porque aqui é o jeito, ó, tem mi, lambda, então vamos trocar mi por ni. Então, onde tem mi, eu vou chamar de mi. Aonde tem mi, eu vou chamar de mi. Mi vira mi, e o mi vira mi. Então, aqui eu vou trocar mi por mi. Então, está tudo certinho, né? Então, ficou ni, mi, e mi, ni, mi. Aí eu já produzi aqui um G e K. Vamos trocar agora o kappa com lambda. Então aqui é kappa vira lambda. Aqui é lambda vira kappa. Aqui é lambda vira kappa. E aqui vai ficar lambda kappa. E claro, devido às antissimetrias, aqui fica mi e aqui fica kappa lambda. Então os sinais se compensam. E aí, é claro, eu posso chamar esse cara aqui de A. Cara de A e esse de A. Então fica, eu acho, a mesma coisa, né? E lambda, e kappa. Então, só para botar o fator 2 aqui, para não ficar carregando duas coisas. Então aqui vai ter um fator 2. E aí esse termo aqui desaparece. Agora eu vou chamar a atenção para vocês uma coisinha aqui. Eu tinha colocado até para se pensar, eu acho que na segunda aula, lembra? Quando a gente forma o F e I, a gente pensaria dessa forma, né? Eu vou formar, como isso aqui tem índice 1, eu pensaria em colocar essas derivadas aqui. Dmi menos Dmi. Lembrando que essas derivadas aqui são as derivadas, né, covariantes segundo transformações gerais de coordenadas e que usa conexão afim. Perfeito, então a gente vai fazendo isso, a gente vai ganhar esse termo aqui, né? Mi, normal, né? Dmi a mi menos Dmi a mi. Aí esse termo aqui vai produzir menos gama kappa mi a kappa. E esse termo aqui vai produzir mais gama mi kappa mi a kappa. Então, basicamente, né? Isso aqui está me dando menos isso aqui. Está me dando então a parte antissimétrica da conexão afim. A gente definiu a torção como sendo um meio disso. Então isso aqui daria 2 vezes a torção. De mi e kappa. Então, eu produziria esse termo aqui. 2 vezes de mi kappa a kappa. E aí, o problema que a gente tem é que esse objeto deixa de ser invariante de gauge. Se eu fizer uma transformação de gauge no ar, como o parâmetro de gauge é escalar, a derivada do escalar é isso mesmo. Então, a simetria de gauge, ela simplesmente vai ser a linha mi a mi mais dmi alfa. Aqui se cancela, mas aqui não. Então, um termo de torção da maneira, acoplamento, vamos dizer assim, um acoplamento mínimo direto com a torção, quebraria a simetria de gauge. Mas aí aqui a gente pode ter a seguinte reflexão. Deixa eu apagar isso aqui. Então, a gente tem um problema aqui. Essa questão é tocada na literatura. Então, isso aqui, vamos dizer assim, um acoplamento mínimo, né? Com a torção. Quebra a simetria de gauge. Então, a gente teria que repensar. Tem discussão na literatura sobre isso. Como introduzir a torção com acoplamentos não líquos que não quebrem a simetria de gauge. Então, por exemplo, uma coisa poderia ser alguma coisa que misture a torção direto com os Fs, né? Fazer alguma combinação, sei lá, se com 3 índices dá para fazer, mas algo desse tipo assim, digamos, D, Mi, Kappa, de repente assim, um F, Mi, lambda, e aqui um F, lambda, Mi. Né? Não, aqui aí teria que ser Mi, aqui tem Kappa, lambda, poderia colocar, sei lá, que aqui ficaria Kappa, F, Mi, sigma, sei lá, e aqui um G, Kappa, sigma. Então, por exemplo, eu poderia fazer um acoplamento desse tipo. Aí fecha tudo, não fecha? Eu tenho aqui mini. Aqui eu tenho lambda, assim. Então não dá, teria que colocar talvez 4 acoplamentos. Tem estudos sobre isso. Como introduzir
extensões, né, que são acoplamentos não mínimos para poder garantir a simetria de gauge, assim como está no gráfico. Mas a gente pode observar uma outra coisa que não vai ser necessário nada disso. Quer dizer, é possível estudar os acoplamentos não mínimos da torção com o F, para evitar o problema da simetria de gauge. O quanto, né, os acoplamentos, pensando fisicamente, segundo os trabalhos que a gente conhece da literatura, sobretudo os trabalhos do grupo lá do professor Hell, a torção, quer dizer, um acoplamento não mínimo da torção com o campo do fóton, até que ponto isso aí poderia ter significado? Quando é que a escala de energia, que isso aí começaria a ter significado? Então, para ter a torção relevante, a gente precisaria ter uma densidade de spin muito alta. Então, no trabalho, dei uma referência para vocês em algumas aulas anteriores, que foi um Reviews of Modern Physics, lá do professor Hell, com o grupo dele, em que eles estudam quais são as condições que a gente tem que ter na densidade de matéria e na densidade de spin para a torção começar a ficar relevante na gravitação. Então, não é interessante, quer dizer, não se tem, claro que se pode fazer, mas assim, a gente não tem nenhum teste experimental que relacione a torção com os fótons. Então, teria que ser uma densidade muito alta de fótons, uma densidade de spin, não de fóton, uma densidade de energia, mas uma densidade muito alta de spin, para poder garantir significância com um acoplamento não mínimo com a torção. Na supergravidade, por exemplo, que é o que vai ser o nosso interesse a partir da próxima aula, não é interessante introduzir o acoplamento não mínimo da torção com o fóton. Quer dizer, quando a gente for estudar, por exemplo, a eletrodinâmica num cenário de supergravidade, a gente vai deixar o fóton acoplado minimamente à gravitação. Como? Se a gente pegar, então, a nossa combinação, trivial, né, sem background gravitacional, sem gravitação, seria essa aqui, a definição usual. Se nós fizermos uma transformação geral de coordenadas, vamos dizer que a gente pega esse dmi aqui, vamos fazer uma transformação de filomorfismo. Então a gente teria derivar em relação a x' mi, derivar em relação a x lambda, em relação a x' mi, e derivar em relação a x lambda, né? É a primeira regra da cadeia. Então isso aqui é o d' mi. E depois o A'mi, que é dx kappa, dx' mi, AK. Então, isso aqui é o nosso variação do campo vetorial para trabalhar isso aqui. Então, aqui, claro, vão sair dois termos daqui. Vai sair o primeiro termo, que é o termo usual. Vamos dizer, essa derivada primeiro atuando aqui, vai dar o comportamento tensorial. Então, vai ficar dx lambda, dx' mi, dx kappa, dx' mi, d lambda, a kappa. Então, isso, claro, se esse objeto se transformasse como um tensor, mas vai aparecer esse objeto aqui, vai aparecer mais, né, a derivada x lambda, derivada x' mi, e aqui a gente vai ter a derivada em relação a x lambda do x kappa. Então isso aqui no final do dia vai dar D2, pela regra da cadeia, isso aqui vai dar D2 x kappa dx' mi, dx' mi, a derivada segunda em relação a isso, a kappa. Então o que a gente observa é que esse termo se transforma, então isso aqui quebra o caráter tensorial. Por isso que a gente teria que covariantizar essa derivada. Só que, como o F'min ele aparece convenientemente já antes simetrizado, quando eu calcular isso aqui, eu vou ter exatamente esse termo trocando μ com μ. E aí, isso aqui é simétrico. Então, devido a eu estar tratando de um field strength, não dessa derivada isoladamente, esse termo aqui desaparece. Então, claro, esse termo aqui só vai ficar com esse termo, eu junto os dois e vou formar um F kappa lambda. Então, na verdade, o F'min foi. Mas isso aí, na verdade, é só porque você está negando a existência da torção. A torção agiria que de fato aquele. Não, aquilo ali é independente da torção. Não, a torção é independente disso.
Não, Aquilo mas- ali é um termo de derivada segunda, quer dizer, se você tiver, Sim, que você sim, não sim. puder comutar duas derivadas, aquelas são derivadas ordinárias. Aquilo ali não tem nada a ver com a torção. Mas o fato de ter não comutação das derivadas ordinárias não está relacionado com Mas as derivadas ordinárias comutam. Quem não comuta é a derivada nos índices flat. Sim, sim. Mas aí é dx. Eu estou falando derivada disso aqui. Nós temos isso aqui nunca mudou. Agora, isso aqui tinha aqueles coeficientes de não unicidade. Isso aqui é uma outra coisa. Nós estamos com essas derivadas aqui. Ou seja, mesmo na presença de torção, você consegue mapear os índices do mundo de maneira que a comutação seja Sim. contínua. Sim. Tá? Então, as derivadas em relação às coordenadas, a não ser que você esteja falando de uma geometria não comutativa nos índices mu, que é diferente. Mas assim, a gente está supondo que, basicamente, o que eu estou jogando fora, por simetria e antissimetria, é isso aqui. É a derivada segunda desse objeto. Claro que isso aqui seria ruim se eu estiver falando de uma transformação de coordenadas que não tem derivadas segundas contínuas. Mas a gente imagina que as transformações de geomorfismo sejam com funções infinitamente diferenciáveis. Então, essa derivada é sempre simétrica, independentemente de ter torção ou não. Então, é isso que está em jogo aqui, tá certo? Aqui sim, isso é verdade. Isso sendo zero, isso aqui nunca vai ser zero. Mas as derivadas que estão em jogo aqui são, a gente está fazendo transformação geral de coordenada, não transformação de Lorentz local. Tá legal? Tá claro para vocês? Então, o que a gente está dizendo é o seguinte, que esse objeto aqui satisfaz a essa transformação. Ficar valendo. Então, nós não perdemos o caráter tensorial. Então, esse objeto aqui, como está aqui, é invariante por transformações gerais de coordenadas. Porque isso é um verdadeiro tensor, isso é um verdadeiro tensor, isso aqui são tensores. E aí nós não precisamos, então, se nós, mesmo que nós tenhamos torção, nós não precisamos introduzir, ou mesmo tendo ou não torção, a gente não precisa fazer covariantização dessa derivada aqui. Não preciso fazer isso aqui, porque se eu posso fazer isso, mas aí eu estou pagando um preço alto. Eu estou quebrando a simetria de gauge. Eu faço isso porque, claro que isso aqui também é um tensor. Se isso aqui fecha com a derivada ordinária, isso aqui também fecha com a derivada covariante. Só que aqui eu perco a simetria de gauge. Aqui não. Aqui eu não vou ter o acoplamento direto com a torção. Quer dizer, então, eu estou dizendo, no acoplamento mínimo, a torção não se acopla ao campo de Maxwell diretamente. Então, é por isso que a gente pode abandonar aqui, quer dizer, não tem nenhuma influência direta da torção aqui, a não ser que eu queira colocar, mas aí eu tenho que reparar a simetria de gauge. Normalmente, na literatura, houve muita discussão sobre isso na década de 80, por causa da supergravidade. Tinha gente que dizia, não, mas a supergravidade deveria introduzir acoplamentos não mínimos com a torção. Não é preciso. A gente tem invariância de sobra, sem problema nenhum de acoplamento não mínimo com a torção. A única coisa que a gente pode colocar, acoplamentos não mínimos com a torção. Isso aí vai mexer, a gente então vai ter que ver quais são os termos novos que eu vou introduzir da supergravidade para fazer a invariância de supergravidade depois que eu coloco os acoplamentos não mínimos com a torção. Mas, então, por isso aí foi bastante discutido na década de 80. Eu não tenho de cabeça, porque como é uma literatura que não ficou muito comigo, eu não tenho de cabeça os autores, mas eu posso, se alguém precisar, vocês acham, certamente vocês colocando a palavra-chave lá no archive, torsion no minimal coupling photon, ou sei lá, Maxwell Field. Vocês vão achar alguma literatura. Tem um autor americano que não é da supergravidade, ele é um cara da gravitação mesmo, ele mexeu bastante com isso. Não foi nem um grupo do Hell, não. Foi um cara americano mesmo. O grupo do Hell não trabalhou muito essa questão por causa dos vínculos experimentais de quando que a torção se torna relevante com o campo de Maxwell, estaria fora, vamos dizer assim, do aparato, assim, da possibilidade de medir algum efeito de torção no setor de fótons. A gente quer medir torção no setor de fótons. E aí quebraria a simetria de gauge 1. Esse aqui quebraria a simetria de gauge 1. Então, esse termo aqui está feito. Então, vamos fazer esse termo agora aqui. Termo de Fermi, né? Termo de Dirac. Então, o primeiro nosso termo, né? O delta E mesmo, né? Delta E.
do Dirac era tão chatinho que ele dizia, quando ele botava, eu trabalho no Dirac, ele sempre fazia questão de dizer que esse E da carga elétrica é diferente da base weberiana. Esse E é diferente de 2,72, blá blá blá. Para não confundir com a base da exponencial. Ninguém ia confundir, nem lembrava que existe mais isso. A gente não pode. Não é a base weberiana, é a carga do elétrico. Então, delta I, delta E. E aí, vamos se barrar. Então, aqui vai ficar a Fibay inversa, então, a matriz de Dirac, aqui, demi. Então, aqui, nós não temos nenhuma presença. Demi fica intocado, porque o que nós temos aqui é a conexão de spin, não Fibay. E mais o. Então, agora a gente vai ter o outro termo, né? Que é o E, aí vamos ter o I, aí vamos ter o psi barrado, delta MA. Está aqui. E agora, aqui a gente tem a derivada de gauge, né? Então a gente vai estar variando, na verdade, aqui só vai ter a variação dessa métrica aqui, e aqui vai ter a variação da inversa da filada. A gente pode colocar aqui, eu vou fazer porque isso aqui, vamos deixar, isso aqui a gente já fez, então vai ficar aqui o delta E, né? O delta E que a gente conhece. E aí a própria ação vai embora, G, I. Estou só fazendo isso, não era nem necessário colocar. É só para a gente observar que. Estou fazendo isso só para a gente observar que a torção, quer dizer, o escalar, mesmo estando acoplado com a gravitação, ele vai estar acoplado com a Fibay, ele vai estar fora da discussão da torção, porque quando eu for fazer a equação da torção, aqui não tem nenhum ômega. Então não tem nenhuma conexão de spin por aqui de jeito nenhum. Então, quando eu for fazer a outra parte que é a variação em relação à conexão de spin, que dá a equação da torção, como a gente viu, então isso aqui não tem nada a ver, vai ficar fora. Nessa derivada não tem efeito de conexão de spin? Não, porque o campo é escalar. E aí o gerador do grupo de Lorentz é zero. Né? Quando você faz sempre assim, né? Sempre você pedir a derivada por variante de uma representação genérica do grupo de Lorentz, você encara na representação IJ. Então, essa derivada é a derivada usual desse campo, que está na representação IJ de Lorentz, né? Mas, aí aqui a gente tem um meio, ômega mi AB, aí aqui nós temos o gerador do grupo de Lorentz na representação IJ, e aí atuando naquele meu campo. Né? Só que, para campo escalar, o gerador é zero. Então ele fica derivado usual. O máximo que você pode fazer é covariantizar, botar o termo de gauge, tá certo? Só por isso. Então a gente agora já fez aqui a variação do Gemini. Então, delta Gemini nós já tínhamos visto aqui, né? É delta E mi A, E mi B, mais E mi A, delta E mi B, e aí mi. E finalmente o último termo, que é menos delta E V, potencial sem escalar. Então a gente com isso aí está habilitado. Com isso aí a gente já pode tirar a equação da conexão, da equação da Fibay. É só a gente, sei lá, vamos fatorar, como a gente tem aqui esse E capa C, vamos tentar fatorar aqui um E capa C. Vamos chamar o mid capa e o A de C. Então, vamos fatorar esse cara aqui. E capa, delta capa C. Aqui a mesma coisa, então isso aqui vai entrar exatamente como esse termo aqui, direto no F2, né? A gente não precisa nem se preocupar. Esse termo que cai aqui, vem para cá. Depois, aqui eu vou querer botar esse termo aqui é mi capa, então esse termo aqui eu vou isolar, né? Não vai precisar transformar esse cara aqui num capa C e depois transformar esse aqui também num capa C. Então é só fazer a transformação, fazer só mesmo. Aí eu vou ter que abrir esses dois termos, obviamente. Então a gente abre esses dois termos aqui, transforma esse cara aqui num M capa C. Esse cara aqui também vou transformar num M capa C. Aqui, esse termo aqui segue esse padrão.
E depois, esse aqui eu vou fazer a mesma coisa, capa C, e aqui a mesma coisa. Esse aqui segue esse padrão, então eu não vou nem escrever. Então a gente pode, a partir daqui, tirar a equação, né? Só um exercíciozinho assim, não é difícil, só um exercício talvez um pouquinho longo, abrir esses termos aí, mas a gente vai basicamente tirar isso aqui. Então a gente vai ter E capa C, isso aqui vai dar para nós a equação de Einstein. Esse termo aqui, esses dois termos vão dar exatamente o que a gente fez na aula passada. Vão dar para nós E capa, R capa C, menos o meio de E capa C, R igual, e aí tem um fator aqui, tem um capa 2, vai aparecer aqui menos capa 2, né? Que eu estou fatorando aqui. Tudo isso aqui tem capa 2, o resto não tem. Então eu vou pegar tudo que vai aparecer do lado direito, vamos trazer para cá. Isso aqui vai dar para nós exatamente o tensor de energia momento. O que vai sair daqui, que vem de toda a parte acoplada com a gravitação, quer dizer, esse aqui é o tensor de energia momento, que vai envolver θ Maxwell, mais θ Dirac, mais θ Langlois. Certo? Só pegar tudo aquilo que é fatorado em cima do delta E capa C, jogar para o lado direito e fica a famosa equação de Einstein. Toda a parte de gravitação está aqui e toda a parte de matéria, né? Não matéria necessariamente, mas a parte que não é gravitação está toda aqui. Então essa equação dá para nós, na aula passada, isso tudo aqui era zero, então a gente ganhava as equações de Maxwell no vácuo. Então é só lembrar que essa aqui é a definição do tensor de energia-momento. Tensor de energia-momento na formulação de primeira ordem, ΔMA, ele é definido como sendo menos 2, tem menos 2 sobre E, delta, aí vai ser a variação da ação em relação a MA. Quer dizer, variação no sentido funcional, obviamente, né? A gente vai estar variando todos os termos, inclusive os termos que têm derivada. Não é a derivada usual, é a derivada funcional. Então, esse termo que está do lado direito é isso aqui, é justamente o que a gente fez, é a variação da ação em relação, no nosso caso aqui, era o E capa C. Tudo aquilo que saiu, né? Tudo aquilo que saiu, né? Do lado direito dessa equação vezes delta E capa C, é o nosso tensor de energia momento, é o que está aqui. Então, é a definição usual. No formalismo métrico, a gente pode escrever isso de outra maneira. No formalismo métrico, em geral, a gente escreve assim, né? Θ mini é menos 2 sobre raiz de menos G. E aí a variação da ação em relação... Da forma que você está escrevendo, a variação da lagrangiana, porque não tem densidade ainda. Não, é porque eu já botei o E. Então, tá certo? Então, no fundo é ação mesmo, tá? Eu só não botei integral. É que eu preguiça mesmo. Tá certo? Beleza. Então, nenhuma novidade em relação à aula anterior. No sentido de que com a variação da Debye, a gente só mexeu na parte que tem Debye e determinante. Agora, conexão de espinho. Então, a gente já visto na aula passada. Vamos mexer. Então, a conexão de espinho não está aqui, não está aqui, não está aqui, mas está. Então, só para a gente lembrar que a gente tinha escrito assim, conexão de espinho, está aqui, R e AB, a tensor de curvatura, né? Então, ele ficava dmi, ômega mi, B, menos dmi, ômega mi, AB, a C, aqui fica ômega mi, C, B, e ele está trocando o ícone, né? Muito bem. E aí, só que aí a gente vai à variação disso. Então vai variar delta, delta. Aí a gente viu na aula passada que faz as integrações por partes, né? Então no final do dia, o que a gente viu na aula passada é que a gente consegue reproduzir, quer dizer, na verdade, antes de fazer as integrações por partes, a gente consegue escrever todo esse termo dessa forma aqui. Dmi, delta, ômega mi, AB, menos dmi, delta, ômega mi, AB. A gente viu que esse termo aqui se desdobra em 2, esse termo aqui se desdobra em 2,
E aí a gente pode coletar tudo isso aqui sob a forma dessa derivada covariante, significando essa derivada covariante, quem faz o cálculo aqui direto, vê que o que a gente está escrevendo ali. Tchau, que dá para ler aqui. Tá? dmi delta ômega mi AD menos dmi delta ômega mi AD, aí vai ficar mais ômega mi AC delta ômega mi CB menos ômega mi AC, ômega mi AC delta ômega mi D, C, ômega mi AC. Então isso aqui sai daqui, né? A gente pode escrever, que aí é que eu vou ter delta disso vezes isso, mais isso, delta disso. Delta disso vezes isso, mais isso, delta disso. E aí o que sai aqui aparece isso aqui. A derivada covariante está atuando nesse objeto. Então a conexão de spin é sempre aqui, opa, é sempre o ômega mi. Oi? Aqui, né? Aqui é mi, né? Delta ômega mi. Perfeito. Obrigado. Então sai tudo automaticamente. Aliás, esse termo aqui não tem, perdão. Vai ficar D disso menos D desse delta. Então, a derivada. O que é essa derivada? Porque esse objeto aqui se transforma como um vetor, né? Do grupo de Lorentz, que a gente tem que ver, é que nem no caso de Young-Mills, né? A variação do campo, a variação do campo de Gauge, né? Sendo dessa forma aqui, quer dizer, a gente pode sempre, a variação do campo de Gauge, assim, A, mi, A, né? É menos F, A, B, C, ômega meio, A, B, C, mais dmi do ômega A. E aí a gente sabe que eu posso escrever como o ômega está na representação adjunta, isso aqui são os elementos de matriz da representação adjunta, a gente pode sempre escrever a variação do campo de Gauge como sendo a derivada covariante de Gauge atuando no parâmetro. Que é o que está acontecendo aqui. Então, é a derivada do campo de Gauge, né, atuando aqui para essa transformação. Então aqui a gente está escrevendo esse objeto aqui, esse objeto aqui se transforma covariantemente. Então, por isso que aparece naturalmente essa derivada. Se não tivesse essa diferença, se não tivesse dmi, se não tivesse isso aqui, claro que eu não teria, se eu tivesse essa grandeza aqui, dmi, né? Dmi. O ômega mi AD, claro que isso aqui, eu vou poder, a variação, se meu R fosse isso, né? Mesmo que fosse isso, se não fosse antissimétrico, não ia caber essa relação. Essa relação aqui decorre automaticamente dessa expressão. Estou lembrando, a gente mostrou na aula passada. E aí a gente lembrou que, para fazer, quando a gente faz isso aí, a gente faz aquela integração por partes e usa aquela relação que a gente deu da torção, que eu escrevi. Então, um termo que tem torção, então, deixa eu apagar esse lado aqui que a gente já usou. Vou apagar. Delta ômega mi AD. Professor, Pois não? antes de você apagar essa parte, Aqui. isso. Quando você fez a variação ali do termo de Dirac, tem algum motivo de ter trocado a derivada? Porque ali está como derivada tio, aí está sem o tio. Ah, eu esqueci. Não, tá errado. Eu esqueci. Não tem motivo. Nada. Eu esqueci mesmo. Será que eu não esqueci em outros lugares? Eu esqueci. Então consertem aí. Tá? Foi deslize. Né? Não tem nenhum motivo para tirar o tio daqui não. Porque é bom perguntar, porque para quem está começando, às vezes, pode ser realmente enganado. Não tem nenhum motivo. Tá tudo que tá errei. Posso apagar? Aqui também. Esqueci. Isso em horário novo, em segunda-feira. Eu vou estar pior, porque a gente vai perder uma hora, vou ficar cansadão. Pior coisa é o primeiro dia do horário de verão. Né? Então tá, vamos lá. Então, isso aqui a gente vai fazer essa variação. Né? Então, como vocês estão vendo, a conexão de spin, ela só está presente no termo fermiônico. A não ser que houvesse, né, algum tipo de acoplamento no meio. Mas eu tenho conexão de spin aqui, não tenho conexão de spin aqui, tenho conexão de spin aqui e não temos aqui. Então a gente vai precisar se preocupar com o termo que a gente já trabalhou na aula passada, né? Então vai ficar o delta ômega vai ficar
menos F sobre 2K2. Desculpa, eu acho que você já falou isso, mas por que não teria condição de ter um múltiplo termo? No termo qual? De escalar? Isso. Por quê? Você sabe. Qual é o papel, o campo escalar em relação ao grupo de Lorentz? Qual é a representação dele? É meio, 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 zero, zero, meio ou zero, zero? Então, a representação 0, 0, qual é, quem são os geradores? Em qualquer representação escalar, qualquer grupo, qualquer teoria de grupo. Então, a conexão de spin multiplica o gerador. Se o gerador é zero, ela não aparece por isso, tá? Sempre que você tiver, não precisa ser só o grupo de Lorentz, qualquer coisa que é singlet do grupo de Gauge, qualquer representação que é singlet, que é a representação invariante, né? Quer dizer, sempre que você tiver um objeto que é invariante de Gauge, a transformação de um objeto, em geral, a transformação de Gauge é exponencial, né? Parâmetros, geradores, se a representação, se a gente estiver fazendo realizações lineares, se a gente vai implementando uma simetria de Gauge linearmente, essa é a forma usual. Se esse objeto é invariante, então isso aqui tem que ser zero. Os parâmetros são arbitrários, então na representação singlet do grupo de Gauge, todos os geradores são trivialmente representados. Então isso é o que acontece, inclusive, com o campo escalar, certo? Se você pegar S3 de Pur, se você pegar o quarto, né, ele está num triplete de Pur, então a gente tem lá psilinha, exponencial, de I, geradores do grupo, né, os parâmetros ômega A, as matrizes de Kelvin aqui, né, e aqui o psi. Então isso aqui é a representação triplete de SO3. Se eu pegar agora um invariante de SO3, eu vou pegar todos os geradores iguais a zero. Então, do que? Psi igual a psi. Sempre o gerador é zero. Aqui é o grupo de Lorentz, a mesma coisa. A representação é 0, 0. Então, todos os sigma minis são sigmas a vez são zero. Tá legal? É sempre isso. Então, vamos lá. Então, a gente tem que fazer a variação do primeiro. Deixa eu ver. Por um intervalinho aí. Então, a gente tem, então, vai ficar menos E, então nada aqui, menos E sobre 2K2, MA, MB, e aí aqui ficou para nós, DMI, delta, ômega I, AB, menos DMI, delta, ômega I, AB. E aí a gente tinha visto, né, que esse termo aqui, trocando Mi com Mi, né, trocando Mi com aqui, como isso aqui é antissimétrico em AB, aquela combinação ali é antissimétrico em AB, isso aqui é equivalente a eu pegar a antissimetria em AB. Agora, como isso aqui é antissimétrico em AB, automaticamente isso aqui fica antissimétrico em I. E aí eu posso esquecer esse termo aqui e botar o fator 2 aqui. Pode, né, devido a essa o AB, ele é, por definição, a conexão de spin é sempre antissimétrica em AB. Então, automaticamente simetriza isso. Mas ao simetrizar isso aqui em AB, automaticamente isso aqui fica antissimétrico em I. Então, esses dois termos aqui, na verdade, estão se duplicando. Então, eu tiro o fator 2 e fica só com esse termo aqui. Então, essa aqui é a equação de movimento, né? Por enquanto, a equação de campo para conexão de spin. Agora, vamos ver o que sai da conexão de spin aqui no termo de Dirac. Então, a gente vai ter aqui, psi barrado. Aí vamos abrir aqui, né? Então, isso aqui vai ficar DI, vou só escrever aqui, né, direitinho, e aqui vai ficar mais um oitavo, DI, computador de gama B, sim. É esse termo aqui, estou só escrevendo o termo. Então, aqui nesse primeiro termo, a gente, em termos cinéticos, digamos assim, a gente não tem a conexão de spin. A conexão de spin está só aqui. Então, eu vou apagar esse termo aqui, tá? A gente vai estar fazendo só isso aqui. Então, a gente pode tirar isso aqui, já apagar isso aqui. Aqui é esse barrado. RA. Aqui vai ficar um oitavo. Aí aqui a gente vai ter o gama A, gama B, aqui a gente tinha o gama A, opa,
AB, vamos chamar isso aqui de gama C. Opa, MC, gama C. Né? Como se a gente tivesse colocado, já tivesse colocado C de partida aqui, né? Para evitar aquele problema. Ah, e outra coisa, essa derivada aqui contém o campo de gauge, mas a parte do campo de gauge não tem torção. Então a gente não tem conexão de estímulo. Então, estou tirando dali, esqueci de colocar aqui, mas ela também seria irrelevante na hora de variar em relação ao ômega, né? Então ficou I sobre 8, tá? Se barrado, MC, gama C. Aí aqui nós vamos ter gama A, gama B. Aí vamos ter aqui psi. E aí aqui vamos ter delta, ômega mi, AB. Não esqueci de nada não, né? Vocês que estão aí com o olho aberto, dá uma olhadinha. Delta, ômega mi, AB. Vamos dizer assim. Então, eu tenho delta, ômega mi, AB. Eu tenho aqui ômega mi, AB. Vamos fazer assim, vamos chamar isso aqui de mi, para poder ficar normalizado, né? Tudo regularizado, é mi. E aí a gente tem essa variação aqui e tem essa variação aqui. Vocês lembram que na aula passada que a gente falou, esse objeto como um todo, se eu tirar essa derivada, isso aqui está totalmente contraído em AB. Então isso aqui é um escalar de Lorentz local, não tem índice de Lorentz local sobrando. Então é um escalar de Lorentz local. Se é um escalar de Lorentz local, a derivada covariante é igual à derivada total. Então eu posso fazer uma integração por parte, eu vou desprezar realmente um termo de superfície. E aí vai ganhar um sinal mais, então vai ficar E sobre K2, dmi, atuando nisso aqui. Desculpa, atuando também no E. Essa derivada incorpora tudo, né? Ela joga para o lado direito, aqui a gente vai incluir também o termo mais tarde. Aqui vai. A gente já fez essa expressão na aula passada. E aqui o D delta ômega mi AB. Então a gente vai fatorar. Esse cara agora está livre. Esse carinha agora está livre. Então o que a gente está fazendo aqui é a variação funcional da ação em relação à conexão de estímulo. Ômega mi AB. Então isso aqui está dando, isso aqui igual a zero. Então isso aqui está dando para nós essa equação. Dmi, depois a gente multiplica pelo K2, né? Essa expressão aqui é minha, mi B. Estou já fatorando, aqui eu só estou falando em relação ao ômega mi AB. Então aqui o mico que está contraído, só o mi é mais I, aí aqui vai ficar mais I, sobre 8, K2. K2 subiu para cá, né? Psi barrado. Aí aqui a gente vai ter o E, C, gama C, aqui gama A, gama B. E aqui o psi. Isso igual a zero. Tá certo. Então essa aí seria a equação que estaria emergindo. A gente já viu na aula passada essa expressão, que eu trouxe ela aqui, que era uma expressão grandinha. A gente demonstrou uma primeira equação, mostrou na aula passada, a gente mostrou aqui que se a gente tiver essa combinação aqui, né, dmi, atuando na Filbay, no determinante da Filbay e na inversa da Filbay, eu indiquei o caminho para vocês, mas a gente mostrou que isso aqui era mi. A, E, I, lambda, D. Então a gente vê que, como é que a torção saía daqui. A gente fez a regrinha de Leibniz, automaticamente tudo saiu. Aí eu deixei como. Então essa relação que é mais simples, né, ela abriu o caminho para essa relação que eu deixei depois. E aqui, mostrando como a torção sai daqui. Quero mostrar isso aqui. Vou chamar isso aqui. Então o que a gente tem aqui, dmi determinante Flávio
os índices livres são MIAB, né? Então, MIAB, Mi lambda D, Mi lambda D. MIAB, Mi lambda D. Então, de qualquer maneira, a gente vê que esse termo é um termo linear na torção. Então, basicamente, né, essa equação aqui, só aqui a gente vai colocar um pauzinho, ela está dando. Então, a gente já está vendo que todo mundo que não é férmion está fora da torção, a não ser que haja acoplamento não mínimo. Poderia introduzir um acoplamento não mínimo escalar, né, sei lá, alguma coisa, né, assim desse tipo, alguma coisa do tipo torção, né, T, Mi, lambda, né, a gente pode pegar aqui alguma coisa que seja, uma derivada DI, algo desse tipo assim, né, DI, e aqui eu poderia colocar alguma coisa com DI, DI, esse aqui ele daria, estou contraindo lambda e I, né? Então eu poderia ter um acoplamento não mínimo, um acoplamento derivativo não mínimo da torção com o escalar. Não estamos interessados nisso, a gente está interessado só nos acoplamentos mínimos. Então a torção só ressente a presença dos férmions. Se tiver outro férmio qualquer, vai aparecer a conexão de spins. No caso da supergravidade, vai aparecer o gravitino. A gente vai ver quando aparecer a ação de Harita-Schwinger, ela vai dar contribuição para a torção. Então a gente tem essa relação, eu vou escrever essa relação aqui para a gente depois partir dela, né? A gente tem basicamente isso aqui. Então esse termo aqui. Eu vou apagar isso aqui. A gente já tinha isso aqui na aula passada, né? Vamos dizer. Então a nossa equação da torção é isso aqui. Vou botar aqui T mil lambda D. Vamos para a caixa, vai estar aqui. A gente continua aqui desse lado. Então isso aqui é T I lambda D. Vamos ter essa equação. Então, isso aí. E aí aqui. Igual. Vou botar assim, né? Igual a menos I sobre 8. Capa 2. Botar assim, capa 2. Assim, capa 2. Sobre 8. Errado. C. Eu queria tirar essa pegar aqui de dentro. Vamos deixar só aqui dentro para mudar. Vou pegar uma C, né? C. B. C. Aqui. O MC, né? Então, uma coisa estranha que tem, né? Isso aqui, aqui o INSI, tem o INSI. Ah, tá certo. Aqui tem I, aqui tem I, aqui está a lambda contraída e aqui tem I, tá certo. Muito bem. Então é só a gente trabalhar isso aqui um pouquinho, né? Isso aqui é álgebra de Dirac, a gente sabe mexer nessas coisas. Eu até trouxe essas relações positivas, vou só indicar como é que faz, se alguém nunca tiver feito, mas é coisa simples, né? A gente tem aqui, na verdade, isso aqui, ó. Gama C, gama A, gama B, menos gama C, gama B, gama A. A gente pode escrever essa relação sempre assim. Se eu tiver uma matriz de Dirac, isso aqui, eu posso sempre escrever essa relação desse modo. Primeiro eu posso escrever isso aqui em termos da parte completamente simetrizada. A relação é essa que a gente colocar. Isso aqui pode ser escrito como sendo I, epsilon, C, A, B. Eu estou escrevendo os índices aqui. C, A, B, D, gama D, gama C. Mais delta CA, gama B, menos delta CD, gama A. Então, isso é rápido de demonstrar. O que a gente faz aqui em geral é isso aqui, só para ter um caminho. Toda vez que eu tiver o produto de 3 matrizes, e só 4, isso aqui só vale em 4 dimensões. Se fosse outro tipo de dimensão, esse termo aqui ficaria, mas esse termo aqui depende fortemente da dimensão. Tanto é que o Eco com 4 índices está aí, e a matriz gama 5 também, então esse é reflexo de 4 dimensões. Como é que se faz isso aí? Isso aí a gente faz assim. Imaginar que a gente tenha
botar todos os índices embaixo, não tem problema. Alguma coisa do tipo, gama A, gama B, eu tenho esse produto, eu quero trabalhar esse produto, gama A, gama B, gama C. Nós sabemos da álgebra de Dirac, eu posso escrever sempre isso aqui, vamos definir essa matriz aqui, ó, gama A, B, C, vamos definir esse objeto aqui, que é o produto completamente ancimetrizado de três matrizes, que vai ser um sexto de gama A, gama B, gama C, mais gama B, gama C, gama A, mais gama C, gama A, gama B, menos gama B, gama A, gama C, menos gama A, gama C, gama B, menos gama C, gama B, gama A. Então isso aqui é um produto completamente assimetrizado de três matrizes, definir esse objeto. Só que esse objeto aqui, como ele é um produto assimetrizado de três matrizes gama, eu posso sempre escrever ele como sendo epsilon A, B, C, D. E aqui, automaticamente, essas três matrizes são iguais, tem que ser diferente, né? Todas essas três matrizes são diferentes. Todas as três, se eu tenho um produto de três matrizes gama diferentes, sei lá, gama 0, gama 1, gama 2, isso aqui só pode ser gama 3, gama 5. Porque gama 5 é I, gama 0, gama 1, gama 2, gama 3. Então, o produto de três matrizes gamas diferentes vai ser sempre a matriz gama 5 vezes a matriz que está faltando ali, a quarta matriz. Então, esse primeiro termo aqui, a gente sabe que ele vai ser proporcional a um gama de gama 5. Então, a gente já sabe isso aqui. E é só acertar o fator. Para quem define gama 5 como sendo I, não menos I, aqui vai aparecer, eu botei até a observação aqui. Eu tenho o fator mais I, então aqui vai aparecer. Então esse termo aqui já está resolvido, ele é I, gama A, B, C, D, gama C. Agora, esses termos aqui, eu posso reduzir todo mundo a esse termo aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer as anticomutações aqui, vou usar a álgebra de Clifford aqui, para trazer o gama A cá para frente. Então a minha ideia vai ser trazer gama A cá para frente. Aí eu vou produzir esse termo aqui. Trazer esse gama A, trazer esse gama C cá para trás. Aí eu vou produzir gama A, gama B, gama C, gama A, gama B, gama C, gama A, gama B, gama C. Mas claro, nessas anticomutações eu vou gerar etas, métricas de Minkowski, vezes matrizes gama. Vou fazer a mesma coisa aqui. Então em cada termo desse, meu objetivo é colocar ABC. De tal maneira que esse termo aqui vai aparecer 6 vezes. E o que vai sobrar aqui vão ser sempre combinações desse tipo, eta gama, ou nesse caso que tem índice em cima, delta gama. Então essa relação, esse termo aqui, ele não tem mistério nenhum. Esse termo aqui está vindo daqui, é exatamente isso. O produto antissimetrizado de três matrizes gama vai ser sempre o epsilon, é o dual. Isso aqui no fundo é o dual desse pseudo-vetor. Então esse pedaço fica fixo. E aí o trabalho do lado direito é só produzir todos os termos, gama A, gama B, gama C, e o que vai sobrando. O que vai sobrando vão ser sempre termos desse tipo, que vai dar um fator 6 também, e aí no final do dia sai essa relação. Então, vou botar cá. Essa relação aqui é simplesmente uma brincadeirinha algébrica com a álgebra de Clifford. Por que eu estou colocando isso? Porque aí a gente pode trazer, né, porque o produto de três matrizes gama fica muito também sem identidade de representação irredutível do grupo de Laurent. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou reduzir o produto, ó, isso aqui